Bom dia, queridos. Eu estou aqui mais uma vez para poder estar compartilhando com vocês mais um pouco da palavra do nosso Deus. Eu fiquei alguns dias sem poder postar nenhum vídeo no meu canal, por isso eu estou aqui nesta manhã para poder estar compartilhando algumas lições espirituais que eu, ao estudar esse tema, eu tirei para a minha vida e gostaria de compartilhar com vocês algumas lições espirituais daquilo que nós iremos analisar nesta manhã. Eu gostaria de agradecer muito a Deus por esta oportunidade que Ele está me dando. Por isso eu gostaria, queridos, de neste momento convidar você que está neste momento assistindo este vídeo, também se colocar de joelhos diante do nosso Deus, para que junto nós possamos clamar a Deus para que Ele coloque as palavras que aqui vão ser ditas na minha boca e que você possa ouvir a voz de Deus. Vamos ficarem de joelhos para nós mais uma vez estar falando com o nosso Deus. Amado Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor está dando a mim e também todos aqueles que vão ouvir e que estão assistindo este vídeo. Amado Pai, derrame sobre cada um de nós, ó Deus, a porção dobrada do teu Santo Espírito. Mas queremos também clamar a Ti, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. E, amado Pai, nos dê a vitória sobre o pecado, ó Deus, para que nós possamos viver uma vida como Jesus viveu. Procurar seguir Jesus como nosso exemplo, para que nós possamos caminhar no caminho estreito. Abençoe, ó Deus, todas as pessoas neste momento que irão assistir esse vídeo e que o Senhor se possa fazer presente em nossas vidas, nos dando perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de convidar você neste momento a abrir a tua santa palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 22. Nós vamos fazer uma analogia de um pequeno acontecimento que ocorreu com Jesus num dos últimos momentos que ele passou nessa terra antes da sua crucifixão na cruz do Calvário. E nós vamos ler a partir do verso 39. Repito para você, Lucas capítulo 22, a partir do verso 39 até o 46. Nós vamos analisar num período que aconteceu com Jesus com o título Jesus no Getsemane. Nós vamos analisar. E a partir do verso 39 diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E qual eram esses discípulos de Jesus? Quem foi esses discípulos que seguiram Jesus? Se nós olharmos no capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 36 até o 39, nós vamos ver que esses discípulos eram Pedro, Tiago e João. Esses eram os discípulos que Jesus escolheu para poder o seguir até o monte, até o Getsemane. E seguindo o verso diz assim: E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai para que não entreis em tentação. E o verso 41: E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que o corriam até o chão. E o verso 45 diz assim: E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e, achando-os dormindo de tristeza, e disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, nós lemos aqui esses versos do 39 ao 46. Muitas pessoas leem esses versos como eu já li muitas vezes no passado, mas não conseguem ter o discernimento espiritual para compreender as lições que Deus quer nos transmitir através desse contexto da sua história que ele viveu no passado. Queridos, Getsemane. Getsemane é um lugar que marcou a vida de Jesus.
E nós vamos analisar, quando você lê o verso 39, nós aqui já vimos uma grande lição que Jesus nos dá. Porque diz assim: e saindo foi como costumava. Jesus, ele tinha o costume de ir ao Getsemane para orar. Jesus tinha aquele lugar para poder estar todos os dias à presença do Pai. Mas vamos ver agora mais umas ilustrações e vamos ver aqui mais umas lições que Jesus nos transmite através desse período da sua vida que ele passou. E aqui nós vimos a primeira lição que Jesus quer nos transmitir aqui. Quando nós analisemos bem o verso 40 e diz assim: e quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. Queridos, eu sempre tenho dito isso nas minhas mensagens. E eu sempre tenho dito isso para as pessoas que eu visito no trabalho missionário. Queridos, a chave da vitória é a oração. Uma vida de oração, uma vida de poder, uma vida sem oração, uma vida de tristeza, uma vida de angústia, uma vida de sofrimento. Queridos, a oração é que nos dá a vitória para alcançar o céu. Um homem que se diz ser servo de Deus, mas não ora, ele está mentindo. Queridos, se nós analisarmos mais profundo esse tema da oração, nós vamos ver, se você analisar a vida de todos os discípulos, por que eles alcançaram a vitória no final de suas vidas, você pode ver que eram grandes homens de oração. Um grande exemplo é Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. E aqui também, aonde eu estou como missionário, nós aqui procuramos também orar 3 vezes ao dia. É muito difícil, tem dias, confesso a vocês, que não conseguimos devido à correria das coisas que tem que fazer, mas, queridos, orar 3 vezes ao dia não é fácil, queridos. E aqui nós vimos uma grande lição: orai para que não entreis em tentação. E quando nós partimos para o verso 41, diz assim: e apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra. Agora nós vamos aqui analisar e entrar em um tema que hoje a igreja combate. Quando eu falo em igreja, eu vejo isso em todas as igrejas. Combate esse tema porque diz que isso não tem nada a ver e vocês vão ver o que eu estou dizendo. E diz assim: e pondo-se de joelho, orava. Quando aqui diz apartou-se cerca de 1 tiro de pedra, quer dizer mais ou menos uma distância de 30 a 40 metros de comprimento. Por isso fala cerca de 1 tiro de pedra. Queridos, e é interessante que aqui nesse verso 41 diz que e Jesus, pondo-se de joelho, orava. Por que Jesus orava de joelhos? Queridos, eu quero analisar com vocês esse ponto hoje, nesta manhã. E vai ser o ponto principal desse tema nesta manhã. Queridos, Jesus é o nosso exemplo. É ou não é verdade? Jesus é o nosso exemplo. Se você analisar a vida de Jesus na Bíblia e também nos livros do Espírito de Profecia, que eu tenho aqui ao meu lado, você vai ver, queridos, que Jesus sempre orava de joelhos. E Jesus sempre instruiu os discípulos e qualquer um que seja o seu discípulo a orar de joelhos. Queridos, isso de orar sentado, eu vejo hoje a igreja agindo assim, orar sentado, orar em pé. Queridos, isso é uma obra diabólica. É Satanás que inventou isso no meio do povo de Deus. Isso não existe, querido. Queridos, a única posição para a oração é de joelhos, não existe outra. Agora, claro, nós temos que entender nesse contexto de uma forma que nós temos que analisar o seguinte: eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma deficiência física, ou seja, então eu posso ajoelhar. Eu vou orar de joelhos, porque é assim que a palavra de Deus disse. Mas se tem uma pessoa, seja bem de idade, que já não consegue estar de joelhos, claro que Deus vai compreender. Por quê? Porque ele não pode se ajoelhar. Ou uma pessoa que tem alguma deficiência. Mas, queridos, para nós que podemos ajoelhar, a posição correta é de joelhos. E eu vou provar para vocês, na Bíblia e no Espírito de Profecia, que a única posição para orar é de joelhos. Por isso eu gostaria de
neste momento, ler com vocês alguns versos da Bíblia. Gostaria de começar lendo Atos 9:40. Atos 9, vamos para o livro de Atos. Atos capítulo 9, verso 40. Atos 9, verso 40 diz assim. Deixa eu só... Atos 9, verso 40 diz assim. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aqui mostra que Pedro, quando ele estava orando por essa jovem, ele orou de joelhos. Queridos, é de joelhos que Deus quer que nós oramos. Essa é a posição correta. E vamos analisar mais alguns versos na Bíblia que dizem Atos 7, Atos capítulo 7. Vamos voltar mais um pouquinho. Atos capítulo 7. Vamos ver em Atos capítulo 7. Nós vamos analisar mais algum verso, no verso 59 e o 60, e diz assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação diziam: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora analisa bem. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Queridos, no apedrejamento de Estevão, ele estava de joelhos. Por que que nós queremos usar justificações que podem orar sentado ou em pé? Isso é uma obra diabólica, queridos. Nós temos que analisar e ver que nós estamos diante do Deus de Israel, o grande eu sou, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Nós temos que reconhecer que estamos diante desse grande Deus. E é de prostrado de joelhos que nós temos que estar diante dele. Analisa comigo mais alguns versos. Atos capítulo 20, verso 36. Vamos para Atos capítulo 20. Vamos provar na Bíblia o que a palavra de Deus está dizendo. Atos 20, verso 36, e diz assim: E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Quem foi esse? Paulo. Paulo pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Queridos, vamos para Atos capítulo 21, verso 5, e diz assim: E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. Queridos, é de joelhos a oração? Não existe outra posição para orarmos ao nosso Deus? Mais uma vez vimos o exemplo de Paulo, e pondo-se de joelhos orava. Queridos, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Nós temos que ter consciência que nós estamos diante do Rei dos Reis. Vamos ler? Vamos agora para Esdras capítulo 9. Vamos para o livro de Esdras. Vamos ver realmente. Vamos analisar o livro de Esdras. Nós vamos ver que Esdras também, deixa eu só ver, Esdras capítulo 9, Esdras 9, 5 e 6, e diz assim, vamos analisar. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. Aqui Esdras está nos mostrando que ele também orava de joelhos. Queridos, tem vários outros versos na Bíblia que eu poderia ler com vocês. São vários. Sempre a oração foi de joelhos. Eu não vou ler mais porque também não quero ficar muito tempo nessa parte, porque eu também gostaria de ler com vocês não só o que a Bíblia diz, mas o também que a mensageira do Senhor diz sobre a questão da oração de joelhos. Queridos, eu gostaria de ler com vocês nesse livro, Mensagens Escolhidas, volume 2. A irmã Inuarte nos mostra qual é a verdadeira posição para nós orarmos ao nosso Deus. E no capítulo 32 está aqui, posição apropriada na oração. Capítulo 32, posição apropriada na oração. E o que eu quero dizer aqui, queridos,
Eu não vim aqui para poder criticar ninguém. Eu vim aqui para mostrar um assim diz o Senhor, tanto na Bíblia, tanto no espírito de profecia. Para aqueles que desprezam o espírito de profecia, nós temos na Bíblia. E para aqueles que desprezam a Bíblia, nós temos o espírito de profecia. Ou seja, os dois é a palavra de Deus. E nesse capítulo 32 do livro Mensagens Escolhidas, volume 2, a página, vocês podem ver na página 658, vamos ver assim, olha o que ela diz. Queridos, tremendo essa citação. Diz assim: tenho recebido cartas perguntando-me sobre a posição que deve ser assumida pela pessoa ao fazer oração ao soberano do universo, onde obtiveram nossos irmãos a ideia de que deviam ficar em pé quando oram a Deus. Alguém que por cerca de 5 anos se educou em Bethel Creek foi solicitado a fazer a oração antes que a irmã White falasse ao povo. Mas quando o vi, pôs-se em pé, enquanto os lábios se iam abrir em oração, a Deus, minha alma foi levantada no íntimo a dar-lhe uma repreensão pública. Chamando-o por nome, disse-lhe: proste-se de joelhos, esta é sempre a posição apropriada. Queridos, a irmã White está nos mostrando que ela estava preparada para fazer uma mensagem, para fazer um sermão, para pregar. E tinha ali um homem que ia fazer uma oração antes da pregação, como é feito nas igrejas também. E quando esse homem iria fazer a oração, ele estava de pé. E ela então disse: não, não. Ela repreendeu publicamente aquele homem e disse que a única posição correta para orar é de joelhos. Queridos, Jesus durante o Getsemane, capítulo 22 de Lucas, nos mostra a posição correta para orar. É de joelhos que Jesus orava. E outra lição que nós tiramos aqui, queridos, é que Deus nos mostra aqui no capítulo 42, no verso 22, diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Queridos, neste momento, Jesus está nos mostrando que antes importa fazer a vontade do Pai do que a nossa. Jesus estava num grande sofrimento. Jesus estava passando por uma grande agonia. Mas ele quis mostrar que prevalecia não a vontade dele, mas a do Pai. Por isso que ele diz em João 6,38. Gostaria de ler com vocês João 6,38. João 6, verso 38. Diz assim, 6:38, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus sempre quis fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Queridos, nós poderíamos tirar várias outras lições, mas hoje eu gostaria de fazer com que nós pensássemos. Queridos, Jesus no Getsemane foi um período que marcou a vida de Jesus. Getsemane significa sofrimento, angústia. Queridos, naquele momento do Getsemane, Jesus passou pela sua maior angústia. E quando eu estava lendo esse relato na Bíblia, eu fiquei me perguntando, por quê? Por que Jesus passou por tudo isso? E a resposta veio logo em seguida. Jesus fez tudo isso, sabe por quê, queridos? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que tudo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, Jesus passou pelo seu Getsemane na vida dele para mostrar para nós o amor que ele tem por cada um de nós. Jesus morreu para nos dar vida. Queridos, o que nós temos feito por ele? O que você tem feito por esse grande homem que veio à terra para nos salvar? Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se transformou em homem como nós, veio a essa terra para morrer por nós, para nos dar o direito da salvação. Queridos,
O meu desejo e o desejo de Deus para mim e para você é que nós reconhecemos o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós no monte do Getsemane. Queridos, nós estamos aqui hoje por graças ao nosso Deus. Nós estamos aqui porque Ele deu a vida por nós. Jesus passou pelo Getsemane em sua vida e você também vai passar pelo seu Getsemane. Às vezes, neste momento, eu estou falando para alguma pessoa que está passando pelo seu Getsemane em sua vida, está passando por um grande sofrimento, está passando por grandes lutas no seu casamento, está passando por aflição com os seus filhos. Queridos, Jesus passou pelo seu Getsemane e ele venceu. Queridos, Jesus quer que você passe pelo seu Getsemane, mas que você seja um vencedor. Sabe por quê? Sabe o que me anima e me dá a grande felicidade de passar por esse Getsemane? Eu quero ler com vocês o verso 43, e diz assim: E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Queridos, quando Jesus estava no seu momento do Getsemane, apareceu diante de Jesus um anjo. Esse anjo era um auxiliador. O que isso quer nos dizer? Que mesmo diante do nosso Getsemane, Jesus enviará anjos para nos auxiliar. Jesus enviará anjos para nos ajudar. Ou seja, no nosso Getsemane, no nosso sofrimento, na nossa caminhada por caminho estreito, Jesus vai enviar anjos para nos ajudar. Queridos, nós temos tudo ao nosso favor para alcançar a salvação. Tudo depende de mim e de você, porque Jesus já venceu por nós. E Jesus quer que nós vencemos, porque nós não estamos sozinhos. Queridos, essa mensagem não foi para criticar ninguém, não foi para... Eu não estou aqui para poder criticar a vida de ninguém, mas, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês de todo o coração. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E eu tenho visto grandes pessoas, grandes homens de Deus se levantando, pregando grandes verdades. E eu quero também fazer parte, não só de pregar, mas de viver tudo aquilo que Deus tem revelado aqui neste livro para mim. Queridos, que Deus os abençoe. Que Deus esteja, neste momento, visitando você e a sua família, para que você possa também analisar a vida de Jesus e ver que tudo o que ele fez nessa vida foi uma vida de sofrimento por mim e por você. Que Deus os abençoe.